Quantos desejos a gente alimenta dia após dia? E quanto mais você tenta resistir a um desejo, mais intenso ele se torna. O momento que a gente precisa ter é estar alerta. Tem uma história de Buda, do médico, né? Que receita um medicamento para a pessoa. E as pessoas chegavam com um tipo diferentes de problemas, né? E tem um analítico, o lado analítico e o analítico observador e o lado alerta, consciente e presente. O analítico, normalmente vai querer revisitar o passado, curar feridas interiores, encontrar a origem e o passado. Mas se a gente for ter que encontrar a origem do problema, começa lá no início, na infância, num espermatozoide, num, num sexo bem feito entre dois, união entre dois seres. Aí nasce você, né? Um médico te recebe com um tapinha na bunda, você acorda chorando e tem esse processo do trauma, da dor, a dor de estar no quentinho, tá ali no conforto, a gente tem que se livrar da zona de conforto e vir para a vida como um novo ser humano. Mas se a gente for revisitar a origem e a raiz daquilo, a gente vai voltar no Big Bang, na criação do universo, quando Deus falou, haja luz e houve luz. Quando algo deu errado no Jardim do Éden, em Adão e Eva. E a gente volta ainda mais antes, né, nas raízes anteriores a isso. E o problema surge de diversas maneiras. É uma causalidade, uma causa e efeito. Então, será que eu sou o efeito de alguma causa? Será que eu sou sendo a causa da minha própria vida? Cupini fala muito sobre o modo causa, que é você ser proativo. O que é uma pessoa proativa? A pessoa proativa é aquela que vai lá e faz, independentemente se tem alguém te dando ordens ou não, né? E eu sei, se você for como eu e um brother meu que trabalhava comigo, a gente odiava receber ordens. A gente queria ser o líder, a gente queria ser a pessoa estrategista, a gente queria ser um outlier. Eu cheguei nesse brother e perguntei para ele: "E aí, brother, o que você quer ser quando você ficar mais velho?" Ele falou: "Eu quero ser um outlier." Outlier é um ser humano fora de série, é alguém que foi acima da média, uma pessoa que tem altos rendimentos, tem um desempenho muito além da média. E não precisa só ser financeiro, pode ser nível físico, emocional, espiritual, acima da média espiritualmente, ou acima da média fisicamente, ou acima da média emocionalmente, né? Mas um outlier, ele cria resultados anormais em situações anormais. Então ele tá com o emocional muito centrado nas coisas que ele quer, ele tem autocontrole. E o autodomínio, né? Um brother meu tava conversando com uma pessoa sobre autodomínio. A gente foi dirigindo até o topo da montanha. A gente dirigiu até o topo da montanha e surgiu o assunto autodomínio. Mas voltando ao assunto lá, né? O autodomínio é extremamente importante se você quer ser um ser humano que realmente está no controle da sua vida. Está no controle daquilo que você tem controle. Então, é o maldito telefone que às vezes nos crava sentimentos e coisas, né? Porque parece que a vida real não é tão legal assim quanto o telefone. Será que a vida real não é tão legal quanto o telefone? Será que as outras pessoas estão realmente melhores do que eu? Será que os outros está todo mundo bem, menos eu, todo mundo inteligente, com a vida financeira boa e com a casa própria, etc. E só eu que me fudi? Não, a gente vê que a geração Z, né, tem muitos problemas aí. Os problemas que surgem pode ser um problema externo ou um problema interno. Mas Buda receitava o mesmo remédio para todo mundo que chegava pedindo os conselhos para ele. Buda estava lá e Ananda perguntou para ele: "Por que você receita a mesma coisa para todo mundo que vem aqui com problemas diferentes? Eles têm problema. Olha, a gente está vendo que eles têm problemas diferentes. Então por que você receita a mesma coisa?" E o que Buda receitava? Esteja consciente, esteja alerta, acorda para a vida. Tudo que você fizer, você tem que estar sabendo o que eu tô fazendo. Às vezes a gente se perde de si mesmo. A internet, o telefone principalmente, faz a gente aliviar um pouco o sentimento de solidão. Porque as pessoas vêm aqui no telefone buscar conexões. Aí as pessoas criam comunidades online, onde as pessoas comentam, as pessoas compartilham, as pessoas riem, né? Parece uma loucura, né?
Você tá com um telefone na mão, vai, esse aqui é o telefone. Você tá com o telefone aí, hahaha, que legal. Nossa, que negócio engraçado. Ei, olha esse meme. É, tipo, parece uma loucura, né? E a gente vai criando esse sentimento de se comparar o tempo todo com as pessoas ao nosso redor, comparar nosso corpo, nossa beleza. A gente vê alguém no shape e fala, pô, essa pessoa no shape eu posso construir também. Às vezes isso surge em inspirações, né? A gente pode se inspirar a fazer igual aquela pessoa, modelagem, né? Entrar no processo de modelagem e modelar coisas certas, certeiras, direto ao ponto, sharp and point. E, e também, né, o maldito telefone faz as pessoas ter vícios obscuros, vícios que é podre. Porque a internet pode te levar a acessos à dark web, né? Acessos a coisas ridículas, a coisas que você não vai conseguir desver. Uma vez que você viu uma coisa, você não consegue mais desver. Então, todo esse vício acerca do doom scrolling, todo esse vício acerca de ficar o tempo todo nas redes sociais. Eu esqueci o nome do carinha que falou, mas ele fala que a pornografia é um mal do século para os homens. Todo mundo sabe que a pornografia é um mal do século. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, tem que sair disso, tem que realmente restaurar nosso cérebro e buscar dopaminas que não são tão fáceis de ter. Dopaminas do treino, dopamina da atuação, dopamina do trabalho, dopamina de delay gratification, que é você trabalhar em cima de uma coisa para daqui 10 anos você conseguir, para daqui um ano, daqui 6 meses, um trabalho de 6 meses, você faz um planejamento, um PDCA, que é Plan, Do, Check, Act, que é planejar, agir, checar e fazer. Agir, né? Então, a gente vai nessas paradas e vai se inspirando. Eu comprei muitos livros porque eu tive acesso à internet e mentores. A maioria dos mentores hoje estão na internet, né? Porque a internet é um lugar que realmente dá para fazer dinheiro. Eu lembro quando eu fiz minha primeira venda na internet. Eu estava com um brother, a gente estava anunciando um produto para terapeutas e a gente fechou, ajudei ele a fazer uma venda de 12 mil. Aí uma vez eu tava subindo campanhas para minha empresa, foi a minha segunda, terceira, quarta, quinta venda. E aqueles Pix caindo para mim, as pessoas me passando seus acessos às suas contas de anúncio, né? E aqueles Pix de 200 e 300 reais caindo na minha conta foi, assim, revelador, porque eu vi que tinha um caminho ali, né? Dá para construir um outro caminho através disso. Mas é o maldito telefone, cara. Então você tem que usar o telefone de maneira que você não seja o consumidor. Porque a gente não paga nada para consumir as coisas que estão na internet. A gente não paga nada. A gente vai pagar com o quê? Vai pagar com tempo. Então, um tempo, quando ele passa, ele não volta mais. E o tempo é a coisa mais preciosa. E a gente dá nosso tempo para as pessoas. Uma pessoa pede para você ajudar ela em alguma coisa, como se seu tempo não valesse nada. E você entrega isso, o seu tempo, como se seu tempo não valesse nada. A gente pega, assiste um grande vídeo, fica rolando a tela, assistindo o vídeo, entregando nosso tempo para atenção, né? Então, hoje a atenção eles falam que é a nova moeda, né? A atenção é a nova moeda. Então, se você está na internet, você deveria ser um produtor. Se você começar a produzir, documentar sua vida, um dia você vai ter coisas, filosofias, filosofia pessoal, valores pessoais que você compartilhava. Eu gostava muito de escrever texto no Instagram. Alguns textos tinham lá, bom, umas boas visualizações, né? Eu consegui viralizar muitos vídeos na minha conta, eu viralizei mais de 10 vídeos, né? Que normalmente é o efeito bola de neve. Você vai postando, você vai tendo consistência, tudo que tem consistência, você vai adquirindo os juros compostos. Os juros compostos, quando você vai investindo de pouco em pouco, quando vê, você tem um grande montante de approaches, né? De approaches a investimento, approaches a Deus. Toda vez que você investe em Deus, Deus vai estar te retribuindo. Toda vez que você investe na sua saúde, seu corpo te retribui. Toda vez que você investe em espiritualidade, seu corpo te retribui. Então, os juros compostos o efeito bola de neve, é que basicamente você começa pequeno e aquilo vai ganhando corpo, vai tomando forma. E quando você ganha corpo, as pessoas falam: ó, esse cara é um gênio. Eles falam: esse cara superou ele mesmo, ele superou seu ego, ele é uma inspiração para alguém.
Então, confia em Deus, cara. Confia em Deus. Pede pra Deus, ora pra Deus, pra Ele te libertar desse vício em celular, esse vício em coisas. Esteja alerta, esteja consciente. Usa tudo de que você faz na vida de maneira consciente, porque às vezes a gente esquece de nós mesmos. A gente esquece de nós mesmos. Como se a gente não importasse. A gente vai vivendo e o ser humano tá dormindo. É um dormindo acordado. Por isso que a gente vê pessoas inconscientes fazendo merda pra caralho e elas não sabem nem o que elas estão fazendo, porque se elas soubessem, elas iam parar de fazer. Então, por isso que Jesus falou: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. A Matrix estava contra ele e ele escolheu o amor mesmo assim. Então, toda vez que der merda na nossa vida, a gente pode escolher o amor, a gente pode escolher usar aquilo a nosso favor, usar o lado positivo, e as palavras têm poder, principalmente se você as pratica. Então, cuide bem das palavras que você usa, isso é uma ótima ferramenta, usar as palavras a seu favor. E a gente ouve muitos pensamentos diariamente, ainda mais com a internet, porque tem um monte de pessoa, um monte de pensamento. É como se fosse uma grande rede mental, onde tem pensamentos ali das pessoas. E Buda falava: pensamento se torna palavras e palavras se torna realidade. Então o pensamento vai liderar a sua vida até a ação. Então, se algo está na sua cabeça, você alimentou aquilo como uma sementinha na mente. O desejo começa como uma sementinha na mente. E se você não destruir aquilo, aquilo pode te destruir aquele desejo. Então, fique bem alerta, que é a receita do Buda, né? Esteja alerta, esteja consciente, fique acordado. E na Bíblia está escrito: despertai, ó tu que dormes. Então, bora pra cima.